Pessoal, primeiro, obrigado pelo tempo de vocês, né? É um prazer estar aqui compartilhando o estudo que eu fiz na minha tese, né, de doutorado. Fiquei muito feliz porque eu consegui concluir o meu doutorado agora em maio, depois de 4 anos, e é um prazer, né, poder compartilhar o que a gente fez. O que eu pretendo fazer aqui é tentar colocar os resultados do estudo de uma forma mais informal e mais pragmática possível, né? Então, só me apresentando, né? Aí vocês têm a imagem das coisas que eu fiz, os principais pontos, mas, e fiquem à vontade para me adicionar também no LinkedIn, para a gente manter contato, mas, de uma forma bem direta, eu considero que eu sou um executivo que, depois de ficar um pouco desiludido com o que eu escutava só no ambiente corporativo, resolveu estudar, né? Então, eu acabei me inscrevendo num mestrado na SPM, né? Buscando ter um pouco mais de embasamento para minhas tomadas de decisões como executivo. Gostei e acabei indo para o doutorado, né? E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estudei experiência do cliente, mas muito com uma visão de como aplicar a ciência em negócio, né? Então, o que eu enxerguei, né, como algo que é uma oportunidade, né? Que a academia e o mercado, elas precisam de dialogar, né? Hoje, por algum motivo, a minha percepção é que as coisas que são produzidas na academia, né, as pesquisas, ainda estão muito distantes da aplicação no mercado. E existe uma oportunidade gigantesca, né, da ciência e do conhecimento empírico gerar resultados que são mais tangíveis e sustentáveis. E onde que eu me encontro nesse contexto? Eu entendo que eu posso contribuir, né, criando pontes entre o conhecimento empírico e a ciência. Aqui é um slide mais para mostrar para vocês que quando a gente fala de experiência do cliente, a gente não está falando de nada novo. A gente está falando de algo que começou, né, a primeira menção que a gente encontra na literatura é em 1955, né, falando de experiência do cliente. E todos os outros temas que nós, né, conceitos que nós trabalhamos estão na literatura, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que existe muita coisa boa já publicada, né? Quando a gente fala, por exemplo, de satisfação e lealdade, o conceito é de 1970. Quando a gente fala de Net Promoter Score, a gente está falando de 2003. Quando a gente está falando de Customer Experience Quality, que é sobre a minha tese, o primeiro trabalho foi em 2011. Ou seja, tem muita coisa boa, né, já publicada. E de conhecimento empírico, também tem muita coisa de qualidade que está disponível. O que a gente está tentando fazer é criar pontes entre o conhecimento empírico e o conhecimento acadêmico. Por exemplo, eu gosto muito do CXPA, né, que é uma associação profissional, né, totalmente de CX aplicado aos negócios, que tem conteúdos que são muito interessantes, né? Então, eu até sugiro que vocês entrem lá e olhem o CXPA, tem muita coisa boa lá. E aqui eu passo a falar de um tema, né, onde eu mesclo essas duas fontes de conhecimento. Então, antes de falar da tese em si, né, eu queria trazer essa visão para vocês, né, da importância da gestão da experiência do cliente estar inserida na estratégia empresarial. E aqui nesse frame que eu estou compartilhando com vocês, eu organizei esse frame utilizando as fontes tanto acadêmica quanto empírica. E o que a gente está dizendo aqui? Que a experiência do cliente, a estratégia de experiência do cliente tem que estar em linha com a estratégia empresarial.
E uma das coisas que é fundamental para a estratégia de CX é a gente ter... Oi, tem alguém com o microfone aberto. O Valdir, acho que é você, Valdir. Não, fechou, pronto. Tranquilo, Maia. Uma das coisas importantes é a gente ter os objetivos claros sobre a estratégia de CX. Né? E o que são esses principais objetivos? Né? Quais são as dimensões desses objetivos? De cultura, de centralidade do cliente, da qualidade da experiência do cliente, de melhoria operacional e de gestão do cliente. Uma vez que a gente tem isso claro, a gente consegue determinar a proposta de valor de CX e também calibrar o escopo da equipe de CX. Né? Então, aqui eu trago os principais temas que são abordados dentro do escopo da equipe de CX. Né? Então, cultura centrada no cliente, comunicação, comitê de clientes, conhecimento do cliente, Customer Insights, design de experiências e o sistema de métrica. Né? Também as dimensões, né, da experiência de marca, experiência de serviço ou compra, ou experiência de pós-serviço ou pós-compra. E o âmbito aqui de qualidade da experiência, onde a gente fala de efetividade, esforço e emoção em relação à marca. E isso conectado com os resultados desejados, tanto na dimensão de lealdade como de eficiência. E assim a gente faz um link, né, com os resultados financeiros desejados. Esse frame aqui, né, eu diria que é um dos mais desafiadores da gente conseguir colocar num programa de CX. E aqui, né, eu trago quais são os elementos de um bom programa de CX. Quais são os principais elementos? Basicamente, a gente está falando dessas 3 grandes perspectivas. Objetivos claros, um bom sistema de métricas e um bom sistema de governança. E qual que é a matéria-prima para qualquer programa de gestão de experiência do cliente? Objetivos claros da estratégia, as jornadas que serão impactadas e a tecnologia de voz do cliente. E quando eu falo de tecnologia aqui, eu estou falando da tecnologia da forma mais ampla. Desde empresas que têm isso quase que em sistemas que são caseiros, a plataformas tecnológicas que são capazes de integrar diversas fontes de dados. Hoje a gente tem no mercado diversas tecnologias que fazem integração com CRM, com marketing, com sistemas de marketing, com sistemas operacionais, com contact center, com sistemas que fazem gestão de redes sociais, né? Com sites como o Reclame Aqui. Então, existem hoje tecnologia disponível que consegue fazer com que todas essas informações e dados de clientes consigam ser vistas em um único lugar, que elas possam ser analisadas, visualizados os resultados e até mesmo gerido, né, processos de atenção ao cliente como close the loop. Ainda, só um pouquinho, me pediram para aumentar o tamanho da sua, eu aumentei, tá atrapalhando ou não? Aumentei um pouquinho. Você vê maior? Não, para mim tá ok. Tudo bem? Só come, acho que o título em cima, tá? Para mim não mudou nada, Guia. Tá tudo bem para vocês? Posso seguir? É que essa não tem, mas me pediram para aumentar. Agora tudo bem, se não está atrapalhando, ok. Vamos seguir, pode ir, pode continuar. Então, perfeito. E daí, fazendo esse link, né, depois de compartilhar com vocês esse contexto, né, como executivo de marketing e de CX, eu me deparei com diversos desafios que provavelmente muitos de vocês também passam. Né? Quando a gente implementa uma área de CX, né, não é raro a gente ter que responder, né, para que serve a área de clientes? Para que serve uma área de experiência do cliente?
Outro ponto que também é desafiador, demonstrar que os dados de CX podem e devem direcionar os investimentos da companhia. Ampliar o conhecimento do time executivo que CX não é só atendimento e encantamento. Eu acho que a questão do atendimento e encantamento são dimensões muito importantes de um programa de CX, mas não é só isso, né? E o time executivo, muitas vezes, ele precisa ser educado nisso, né? Também demonstrar que a qualidade da experiência do cliente influencia os resultados operacionais e de negócios. E outro fato que também me trouxe um desafio adicional foi que depois que eu comecei a estudar, né, eu notei que todas as métricas usadas nos programas atuais de gestão de experiência do cliente não são validadas teoricamente ou testadas empiricamente para medir diretamente a experiência do cliente. Eu não sei se vocês já se deram conta disso. E com esse contexto, né, eu comecei, né, a pesquisar e desenvolvi a minha tese. A minha tese, ela é sobre a influência da experiência do cliente na indústria de seguros de automóveis, né? E o que a gente traz aqui, né? Que a experiência do cliente, né, no nosso cenário atual, ela é a principal batalha, né, principal campo de batalha competitivo das empresas, né, porque tanto os produtos como os serviços estão cada vez mais commodity, né. Outro ponto, né, que o fato dos indicadores utilizados nos programas não medirem diretamente a experiência do cliente, traz para a gente um desafio adicional. E eu vou explicar isso um pouco melhor. E na tese, o que a gente fez? A gente estudou, né, a experiência do cliente em duas grandes seguradoras brasileiras de automóveis, né? E a gente foi entender a influência da qualidade da experiência do cliente em indicadores de gestão, como recompra de serviços, satisfação, probabilidade de recomendação, que é o NPS, e valor percebido, né? E o objetivo principal era entender como se dava essa influência, se ela era positiva, direta, ou se era negativa, e também validar um modelo de qualidade da experiência do cliente para a indústria de seguros de automóveis. Mas isso pode ser adaptado para qualquer outro setor, né? E aqui eu vou passar para vocês muito rapidamente alguns conceitos. Uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: existe uma necessidade, né, que os profissionais de CX, né, ou que estejam envolvidos em CX, falem uma mesma língua. Isso eu sempre bato todas as vezes que eu tenho oportunidade. Porque não é raro que num grupo grande como nós temos aqui, cada um tem um conceito sobre o que é a experiência do cliente, sobre como se entende cada um dos indicadores. Então, aqui eu trouxe, estou oferecendo aqui algumas possibilidades que são embasadas em literatura. Então, a experiência do cliente, na perspectiva do cliente, ela é uma resposta interna e subjetiva dos clientes ao terem contato direto ou indireto com a organização. O que a gente está falando aqui? Que na perspectiva do cliente, a experiência do cliente, ela é única e individual. Já outro autor, ele fala o seguinte, que na perspectiva da empresa, a experiência do cliente, né, ao contrário de satisfação do cliente, mede um conceito que ele é mais holístico, levando em consideração a soma de todos os itens diretos e indiretos nas interações com uma marca, com um provedor de serviços ou de produtos, e que proporciona melhor poder explicativo e identificação de áreas prioritárias para atenção gerencial. Então, só aqui a gente tem já duas possibilidades de compreensão do que é a experiência do cliente, dependendo de onde você está situado, se você está como cliente ou como empresa. Outro ponto que também, aqui eu não vou ser exaustivo, satisfação do cliente, por exemplo, satisfação do cliente é o que a gente chama de um indicador de consumo hedônico. A satisfação do cliente não mede experiência.
Ela mede a percepção do cliente, né, em relação à expectativa e o que ela percebe como qualidade que ela recebeu. Lealdade do cliente, né, a gente está falando de uma resposta positiva ou não em relação a uma marca, devido à interação que esse cliente teve com a marca. E quando a gente fala de NPS, que é talvez um dos indicadores mais importantes dentro dos programas atuais, o NPS não é um indicador de experiência. O NPS, ele é um indicador de lealdade. E quando a gente fala de lealdade, existem dois tipos de lealdade. O que a gente chama de lealdade comportamental e, por exemplo, recompra é uma lealdade comportamental, né? A recomendação é o que a gente chama de lealdade atitudinal. Então, o NPS é um indicador de lealdade. Outro ponto que também é importante a gente ter claro, valor percebido pelo cliente. Existe um conceito, né, do valor percebido pelo cliente, que é uma pergunta se você fala, vale a pena? Vale a pena ser cliente do DASA? Vale a pena ser cliente do Fleury? Vale a pena ser cliente da Samsung? Então, a gente está falando aqui, né, é a preferência percebida pelo cliente e a avaliação dos atributos do produto, atributos de desempenho e consequências decorrentes do uso, que facilitam ou bloqueiam o alcance de metas e propósitos do cliente em situações de uso. Então, esse também é um indicador bem interessante para se utilizar. O Customer Effort, que é o CES, que também é muito utilizado, né, ele é um dos indicadores que tem menos talvez textos acadêmicos falando sobre ele. Então, o CS ele é uma métrica que está relacionada ao desempenho operacional da empresa. E tem alguns autores que falam que ele tem a capacidade de medir uma potencial não lealdade, né? O First Call Resolution, ele é um indicador ou uma métrica operacional. Então, é importante a gente ter essa clareza. E daí, a gente vai falando agora quais são as abordagens que a gente tem para medição da experiência do cliente em si. Porque agora, eu falei até agora que os indicadores que são utilizados hoje não medem diretamente a experiência. E agora eu estou falando para vocês como então a gente mede a experiência do cliente, né? E eu encontrei na literatura dois extremos. Um, que é esse one fits all, ou seja, um modelo funciona para tudo e para todos os setores. Esse é o defendido pelo criador do NPS, né? O NPS pode ser aplicado a qualquer segmento ou setor. E até mesmo o Klaus, que é o criador, né, do conceito de qualidade da experiência do cliente, ele também defendia que o modelo dele funciona para todos. E também tem outros autores, como o Lenk, o Clark e o Wilson, que eles falam o seguinte, que a experiência do cliente ela é tão complexa que para cada negócio deveria ser criado um modelo específico. Ou seja, ele inviabiliza praticamente um comparativo de mercado. E o que a gente tem visto, né, e aqui eu me incluí, né, inclusive o Klaus, que inventou o EXQ, que é a qualidade da experiência do cliente, a gente viu que, à medida que foram sendo rodadas outras pesquisas, a forma de medir a experiência do cliente não está nos extremos, e sim adaptado, em modelos adaptados para cada setor. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O que a gente está querendo dizer aqui? Que uma forma assertiva de medir a experiência do cliente talvez não seja tendo um modelo ou um indicador que mede todos os setores. Tampouco ser customizado no nível de cada uma das empresas. Mas ele tem uma assertividade muito grande quando você adapta esse modelo de medição para cada um dos setores.
Ou seja, eu posso ter um modelo para varejo alimentar, eu posso ter um modelo para farmácias, eu posso ter um modelo para hospitais, eu posso ter um modelo para diagnósticos e assim por diante. Então, o que eu fiz? Né? Eu utilizei o trabalho que foi feito pelo Klaus, que é de qualidade da experiência do cliente, que basicamente está descrita nesse modelo aqui. O que significa esse modelo? Que a qualidade da experiência do cliente, ela tem 3 dimensões. A dimensão de experiência de marca, a dimensão de experiência de serviço e a dimensão de experiência de pós-compra. E essas dimensões podem ser medidas por meio dessas variáveis aqui. E essas variáveis estão descritas nessa tabela. Então, a experiência da marca tem questões, né, que tratam da importância da marca, da paz de espírito, do conselho independente, de custos verdadeiros, da importância do serviço pessoal para a marca, da percepção de valor do produto, da percepção de valor de concorrentes e assim por diante. Então, o que esse modelo traz é o seguinte: está vendo esses desenhos aqui que são retangulares? O que é retangular é o que a gente consegue colocar no questionário. E uma vez que eu coloco no questionário e o consumidor, o cliente, ele vai respondendo, eu vou conseguindo calcular cada uma dessas dimensões e, analisando essas 3 dimensões, eu consigo chegar na influência da qualidade da experiência do cliente. Tudo bem? E avançando um pouco mais, né? Então aqui vem um pouco o DNA de executivo. O que um executivo hoje ele é demandado quando ele faz a gestão de experiência do cliente? É ele provar a efetividade do trabalho que ele está fazendo e entender, né, quais são as relações da qualidade da experiência do cliente com indicadores de negócio, como recompra do serviço, satisfação do cliente, NPS e valor percebido. Então, eu peguei um modelo de qualidade de experiência do cliente e relacionei com indicadores de negócio. Isso a gente rodou um questionário, a gente conseguiu 399 respostas que estavam completas e adequadas, né? E o que a gente fez? Pegou aquele modelo, né, esse modelo aqui, que tem 25 itens, e a gente aplicou algumas técnicas estatísticas para verificar, primeiro, se a gente encontrava as 3 dimensões, né, de experiência de marca, de experiência de serviço e de experiência de pós-compra. E outra coisa, a gente foi ver se cada um dos itens que foram medidos em cada uma dessas dimensões tinham significância ou não para continuar na escala. E aí é a gente trabalhando para adaptar o modelo, né, que ele é mais geral, para o setor específico de seguro de auto. E o que a gente chegou foi que desses 25 itens aqui, né, ficaram somente 15 que tinham aderência e eram significativos para a indústria de seguros de automóveis. E isso pode ser feito para varejo, para saúde, para qualquer um dos setores. Então, a gente pegou um modelo complexo e transformou num modelo menos complexo. E aqui são os resultados, que pode parecer muito complicado, mas não é. Aqui, o que a gente olhou, né? Uma das coisas que acontecem muito com executivos que estão em CX. Sabe quando você começa a discutir orçamento, né? E vou falar do meu caso.
Aonde eu estava na minha última passagem profissional, a gente dividia o orçamento, por exemplo, com marketing e também dividia esse orçamento com operações. E a pergunta sempre era, aonde que da jornada do cliente, da experiência do cliente, aonde que a gente tem que prestigiar mais o orçamento, né? E daí, por exemplo, no caso aqui de experiência, da qualidade da experiência do cliente para seguro alto, os números eles sugerem o seguinte, que a experiência de serviço, ela tem mais influência na qualidade do que a experiência de marca, que tem mais influência do que a experiência de pós-compra. Esses números aqui são as cargas, né, do modelo que a gente rodou. Então, só aqui eu já consigo dar um cheiro ou alguma diretriz de como deveria ser focado os investimentos quando a gente fala de qualidade da experiência do cliente. Se a gente for mais aqui no detalhe, por exemplo, olha que interessante, quando a gente fala de experiência de marca, né? O item que tem a maior carga é esse daqui, ó. É a percepção, é o BR6, onde ele fala o seguinte, onde o cliente entende que para ele é super importante que os produtos da seguradora tenham a melhor qualidade. Então, trabalhar a percepção de qualidade na comunicação é muito importante. Se a gente vai para a parte de experiência de serviço, olha que interessante. Dos itens que são mensurados dentro da experiência de serviço é a comunicação. E o item que tem a maior carga é a seguradora me mantém informado. Ou seja, durante a prestação de serviço, um ponto que deve ser focado é a comunicação com o cliente à medida que o cliente está sendo servido. E quando a gente fala, por exemplo, de pós-compra, olha que interessante, é a percepção do cliente que a seguradora vai cuidar dele por muito tempo. Então, só com esses resultados aqui, daria para ter uma reunião com marketing, com operações, para calibrar um pouco os esforços e aonde deveriam ser empregados os esforços quando a gente mede a qualidade da experiência do cliente. Outro resultado que a gente trouxe também é que a experiência do cliente, né, ela tem uma influência direta e positiva da qualidade, existe uma influência direta e positiva da qualidade da experiência do cliente em satisfação, em recompra de serviço. E aqui eu não estou falando de intenção de recompra, estou falando de recompra mesmo. E recompra, recompra declarada no NPS e no valor. Só que, como que a gente traduz os resultados? Então, primeiro, todos têm influência direta e positiva, só que não de igual forma. Então, a gente vê o seguinte, que quando a gente olha esse beta aqui, o quanto maior o beta, maior a influência. Quanto maior o R quadrado, maior o poder de explicação dessa variável. Então, analisando aqui, o que a gente vê é o seguinte, que existe uma influência grande da qualidade da experiência do cliente na satisfação e que o modelo explica isso de uma forma bem efetiva, 92%, que quando a gente fala de recompra de seguro de automóvel, já a influência é menor e o poder de explicação é pequeno. Quando a gente fala do NPS, a influência é significativa e o poder de explicação também. E o valor percebido, que é o vale a pena, a mesma coisa. Também tem uma influência significativa e também tem um poder de explicação também alto. Então, só aqui a gente também tem alguns resultados que podem direcionar o negócio. Por exemplo, a recompra do serviço ou a recompra do seguro de auto, né? Ela não é explicada diretamente não tem uma influência tão grande da qualidade da experiência do cliente. Daí a gente se pensa, poxa, mas por que não? Daí quando você entende a forma como é distribuído o seguro, quando você entende, né, quais são os atores e a complexidade do processo de renovação do seguro, isso pode te dar algumas dicas do porquê que a qualidade da experiência explica pouco. E, ao mesmo tempo, pode acender um alerta para a companhia de como ela tem que tratar o processo de renovação de seguro.
De contribuição, né, o que a gente tem aqui, né, e que é interessante, é que o estudo que a gente fez, né, ele não suporta a afirmação do criador do EXQ que a qualidade da experiência do cliente pode ser utilizada em todas as indústrias, sem nenhum tipo de ajuste. Por quê? Para ele funcionar para a indústria de seguros, a gente teve que fazer um ajuste, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também não fala que eu preciso ter um modelo específico para cada experiência, para cada indústria. Então, isso vai ao encontro com a afirmação que eu fiz no início, que a gente pode ter um modelo de mensuração de qualidade da experiência do cliente por setor. Né? E também, como uma contribuição que a gente tem aqui, é que o inventor do NPS, ele defende que existe uma relação positiva entre experiência do cliente e recompra. O que a gente vê nesse estudo específico é que, sim, existe uma relação, né? Mas nem sempre essa relação ela é significativa e forte. E do ponto de vista prático, gerencial, né, é que esse modelo que eu estou apresentando para vocês, ele pode ser trabalhado como complemento dos programas que utilizam o NPS satisfação, né, e ampliar o conhecimento, a compreensão da experiência do cliente nos programas atuais. E que ele também pode ser adaptado para qualquer indústria. Né? Então, aqui o que a gente coloca, né, é que a pesquisa ela amplia o conhecimento sobre a gestão da experiência do cliente na indústria de seguros, né, que a experiência de serviço para seguro de automóvel é a mais relevante, que o modelo final excluiu 9 itens do modelo inicial, que era mais complexo, né? Que a experiência do cliente de seguro de auto influencia significativamente satisfação, probabilidade de recomendação e valor percebido, que existe uma baixa influência positiva da experiência do cliente na recompra de seguros, né? Que o modelo de qualidade da experiência do cliente pode funcionar melhor quando ele é adaptado a cada um dos setores e que ele oferece mais insights que o NPS. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu não estou dizendo que ele substitui o NPS. Eu estou dizendo que ele pode ser trabalhado e complementar as visões que são dadas pelos programas que utilizam o NPS. Né? E também, né, que esse modelo que a gente desenvolveu aqui, ele pode, né, e eu sugiro que seja, né, replicado para outras indústrias. Né? E, pessoal, com relação até esse ponto, tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem, acompanhando seu raciocínio, Maeda. Perfeito. Da tese, né, o modelo ele traz exatamente esses resultados. O que eu trouxe, né, quando eu dei uma olhada no público, é que eu pensei o seguinte, né, o que nós desenvolvemos aqui, ele pode ser entendido e deve ser entendido como mais uma alternativa e um complemento aos programas atuais, né? E que, utilizando esse modelo, a gente consegue dar diretrizes que são valiosas para o negócio. Mas eu também trouxe alguns estudos que a gente fez utilizando também modelos que usam os indicadores que são mais comuns nos programas atuais. Vocês acham que vale a pena mostrar também?
Eu acho, Maída, Sim, você com tem uma... certeza. com certeza, ilustra bem mais. Então, perfeito. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né, um modelo que a gente utilizou para avaliar, né, e para ajudar a tomada de decisão de um pronto atendimento de um grande hospital aqui de São Paulo. Então, eu vi que tem algumas empresas de saúde, né? E nesse caso, o que a gente fez? Nós pegamos a pesquisa de experiência do cliente que era aplicada por essa instituição e que, naquela época, mensurava 15 pontos da experiência do cliente do pronto atendimento, né? E a gente fez um estudo, né, para identificar qual era a influência de cada uma dessas variáveis. Então, a gente está falando do seguinte, né? Eu tinha os resultados da experiência do cliente, do NPS, e tinha a satisfação de cada um desses pontos, de estacionamento, das instalações do pronto atendimento, da limpeza, da triagem, da abertura de ficha, da informação das etapas de atendimento, do tempo de espera para consulta, do tempo de consulta, com relação à interação com a enfermagem, com diagnóstico, com exame de sangue, informação de alta, processo de alta. E daí o que acontecia na época, né? Todos esses dados eram mensurados, mas não existia a percepção de o que influenciava mais no desempenho do NPS, né? Então, nós fizemos um estudo que explicava cerca de 59% do fenômeno, e a gente conseguiu, né, compartilhar com a equipe de gestão do PA quais eram as variáveis que tinham maior influência no NPS. Então, de forma prática, o que a gente fazia aqui? Imagina que o gerente do PA tinha que lidar com uma complexidade muito grande, e o que é normal em operação é que você não tem nem todo o dinheiro disponível, tampouco tantos equipe suficiente para cuidar de todos os pontos ao mesmo tempo. Então, o que a gente conseguiu aqui direcionar falando para essa equipe quais eram os pontos que tinham maior influência no NPS, para que ele pudesse priorizar aqui, né, as ações de melhoria, e depois passasse para um segundo grupo de indicadores e para um terceiro grupo de indicadores. Outro ponto que também a gente conseguiu medir, nesse caso, foi também entender, né, que a cada um ponto adicionado ao NPS desse pronto atendimento, isso aumentava 2,5 vezes as chances do cliente ter a intenção de voltar lá. Então, isso daqui é um uso prático, né, com o que já existe nos programas atuais. Bem, tem um outro exemplo também que nós fizemos, deixa eu só procurar aqui. Ups. Nossa, agora não estou conseguindo voltar. Bia, está aparecendo minha tela? Está aparecendo sua tela inicial. Minha tela inicial? Isso. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, não sei. Deixa eu tentar, não estou conseguindo sair desse... Ah, tá aqui. Será que você consegue passar? Passa outra vez seguindo, não adianta? Legal. Tem um outro estudo que nós também fizemos e que foi interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse foi utilizado para varejo, mas com a mesma lógica, né? O que é normal, né, nos programas de CX? A gente tem um dashboard com indicadores que variam, só que a gente não sabe a influência, né, de cada um desses indicadores no desempenho do NPS. Aqui a gente utilizou a mesma lógica de análise que foi feita para o serviço de saúde, só que para uma loja de varejo, né? E o que é normal, né? O gestor, por exemplo, da loja, olhar e falar assim, onde que eu devo prestar mais atenção? Eu devo prestar mais atenção
na variação negativa que eu tive da percepção do cliente em relação ao caixa, ou à qualidade da padaria, ou aos preços, né? A gente utilizou a mesma técnica, né, estatística, né, tendo esse mesmo modelo, e a gente conseguiu, né, aqui tem os cálculos estatísticos, né, e a gente conseguiu trazer para esse varejista uma matriz, né, onde a gente colocava quais eram os pontos que ele deveria manter, quais eram os pontos que ele deveria priorizar a melhoria, outros que ele precisava melhorar e outros que ele precisava ter atenção. Então, em linhas gerais, né, o que a gente tem estudado, e eu tentei trazer aqui para vocês de uma forma bem pragmática, né, é que, com base, né, no que a gente tem em ciência, a gente consegue ajudar a desenvolver mais resultado e conhecimento aplicado. Ups. Tudo bem, pessoal, com relação a esse tema? Tranquilo, Maeda. Bia, sobre a pesquisa em si, eu trouxe ela de uma maneira mais pragmática, mais Uhum, com certeza. a gente pode abrir para discussão, né? E depois eu posso falar um pouco do que a gente está fazendo de próximos passos. Legal. Olha, gente, aproveita aí para fazer as perguntas. Maeda, muito oportuno, eu acho. Primeiro for a sua introdução aí, vamos falar teórica, do entendimento, né? Que as pessoas misturam muito a experiência do cliente com outras nomenclaturas, às vezes está medindo, né? NPS que mede experiência, que não mede experiência do cliente. Enfim, acho que bem interessante. Agora, fala para mim, de uma maneira prática hoje, alguém que quer começar a usar esse indicador aí que vocês desenvolveram, quais os caminhos que você dá? Como é que a pessoa começaria, como a empresa começaria, o profissional começaria a fazer também, adicionar mais esse indicador na sua operação, no seu negócio? Perfeito. Bia, o que que eu acho que é, assim, pensando agora, tirando o chapéu de acadêmico e indo para um chapéu de quem é gestor, né? Quando a gente é gestor, o que eu penso é o seguinte, a gente tem que trabalhar com o melhor do que a gente já tem. Então, o primeiro movimento que eu faria era de avaliar o que eu já tenho e tentar aplicar um modelo estatístico que a gente pode usar muitas vezes de regressão, né, que chama regressão múltipla, onde a gente entende como as variáveis que são medidas, elas influenciam o NPS. Então, o primeiro ponto é, eu pegaria o que já temos e avaliaria se é possível fazer esse tipo de análise, como eu mostrei, tanto para a loja de varejo como para o serviço de saúde. O segundo ponto é o seguinte, uma vez que eu já fiz esse movimento e já entreguei para a companhia alguns direcionamentos importantes, falta aquela parte de relacionar os resultados de negócio com a qualidade da experiência do cliente. Daí, nesse caso, essa pesquisa que eu fiz, né, o conceito de qualidade da experiência do cliente é o que está publicado, ele é público. Ou seja, a gente consegue encontrar o questionário que foi aplicado e a gente consegue adaptar isso para serviço de saúde, para varejo, para diagnóstico, para seguro. E daí, qual seria uma vez que eu decido fazer isso e complementar a visão já existente, eu aplicaria essa nova pesquisa, eu adaptaria essa pesquisa para o setor e relacionaria com os indicadores de negócio que eu recomendei aí. No mínimo, esses daí. E com isso, a gente já consegue falar aonde que se deve colocar mais foco, se é na experiência da marca, se é na experiência de serviço, ou se é na experiência de pós-compra. O resultado que eu apresentei, ele é específico para seguro de automóvel. Pode ser que para hospital... Dê diferença. Pode ser que para o PA seja diferente. Pode ser que para internação seja diferente.
porque são jornadas diferentes. Lembra quando eu falei que os ingredientes são, né, objetivos claros, que passam pelos indicadores, objetivos claros, né, que a gente estava falando, a jornada que vai ser influenciada e o sistema, né, de métrica. Isso é um bom exercício até mesmo para ver qual é a maturidade do sistema de métrica que é utilizado. Eu tenho tido contato com algumas empresas que têm até plataformas que são muito boas, né, para fazer essa medição dos indicadores e fazer a pesquisa em si. Mas como ela não está usando o questionário adequado, ela não sabe como estruturar o programa adequadamente, acaba subutilizando a plataforma que ela tem e não oferecendo os resultados que poderia resolver. Então, ou seja, deveria adequar essa plataforma com as perguntas corretas para poder fazer essa análise de forma muito mais certa, vamos dizer assim. Exato. O que eu estou falando é o seguinte, uma coisa que eu aprendi com um professor. Ele falava o seguinte, que para você construir uma cadeira melhor, você não precisa de uma chave de fenda melhor. Você precisa pensar numa cadeira que seja melhor. Então, o que eu estou querendo dizer é, para que você tenha um programa de experiência do cliente que responda às necessidades do negócio, eu preciso primeiro pensar em como e o que eu pergunto para esse cliente, para depois eu colocar isso numa ferramenta e amassar os números para que ele dê a resposta que a gente precisa para a companhia. Tá. Maíra, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou só. Você já pensou em desenvolver algum curso que pudesse ajudar as pessoas nessa prática de introdução desse novo formato, desse novo indicador? Na verdade, a gente está. É exatamente isso que a gente está fazendo agora, Bia. Na verdade, a gente está olhando o desenvolvimento do que a gente está chamando de CX Grade, que vai ser um indicador complementar ao NPS. Né? A gente não quer conflitar com o NPS, a gente quer complementar o que já existe. Né? E a ideia é promover um ranking desse CX Grade e depois ter, né, um curso ou alguma forma de compartilhar esse conhecimento com os gestores para que eles possam utilizar isso nas empresas deles dentro do contexto que eles precisam. Por quê? Eu sinto isso e senti isso durante muitos anos, que é de ser o gestor responsável pela experiência do cliente e ter dificuldade de explicar para o board de executivos o porquê que era importante o nosso trabalho como equipe. E nessa metodologia, a gente consegue tangibilizar, de uma certa forma, aonde a experiência do cliente está impactando com mais força. Muito bom, muito bom. Deixa eu só complementar aqui, Maíra, tem uma pessoa te perguntando, para a base de cálculo, vocês utilizaram a nota do NPS? Sim, sim, a nota do NPS. A gente olhava a base como depende do que ele está. Na verdade, nas duas coisas, né? Na tese em si, o NPS ele era um indicador, né, de gestão que eu correlacionava com a qualidade da experiência do cliente. Então, na tese, né, naquele modelo mais complexo, a gente usava também a nota. No segundo exemplo que eu mostrei na aplicação do pronto atendimento e também da loja de varejo, o NPS era o resultado que eu queria mover. E a gente também utilizou a nota. Então, em termos técnicos, no segundo exemplo, o NPS era a variável dependente. Ana, pode fazer a pergunta que você tem. Ana, pode entrar, pode entrar. Obrigada, gente. Vou abrir minha câmera. Eu me interesso muito, viu, Maíra? Obrigada. Acabei não. Segunda-feira eu apresento um trabalho de uma pós em Data Science e que fala muito sobre isso, né? Por isso que eu te perguntei se você usou o NPS e para achar tanto o beta quanto o R quadrado, se vocês classificaram o nível de importância de cada um desses pesos, ou foi com base no NPS que vocês usaram para gerar esse beta? Na verdade, a gente está falando, como eu mostrei dois exemplos, né? O primeiro, que é o da tese, a metodologia que a gente utilizou foi de equações estruturais. Então, aquele beta,
ele tem a ver com os resultados da equação estrutural, né, que eu estou medindo. Já no segundo exemplo, né, daí o modelo é de regressão múltipla, onde eu tenho as variáveis que são a satisfação de cada uma daquelas variáveis de estacionamento, de enfermagem. Aquilo lá eram as minhas variáveis independentes que influenciam a minha variável dependente. Então, são técnicas ou abordagens estatísticas distintas. Eu não sei qual que você está utilizando no seu trabalho, né? Então, por isso que eu não consigo ser muito preciso no que você está perguntando. Eu posso falar o que eu fiz. Tá. Não, perfeito. Não, meu trabalho foi sobre outra informação. É que me chamou bem a atenção de você estar trazendo essas informações, né? Jogando realmente ali para uma inteligência artificial ali para computar e saber exatamente quais são as correlações e o que influencia mais um ao outro nas notas. Então, eu achei bem interessante. Aí eu queria entender um pouquinho como que, lá atrás, né? Como que você chegou nessa formação. Foi por isso. A dica que eu dou, Ana, é o seguinte: modelos mais simples, né? Você consegue resolver com uma regressão múltipla. O que são modelos mais simples? Eu tenho diversas variáveis independentes que influenciam uma variável dependente específica. Então, isso é muito simples com os programas atuais. O que eu fiz, lembra daquele desenho que eu mostrei no início da tese? Então, eu tenho diversos itens que eu meço, que eles resultam em o que a gente chama de variáveis latentes, que são variáveis que não são medidas diretamente. E essas 3 variáveis latentes resultam numa variável latente que a gente chama de segunda ordem. Então, como ele é muito complexo, a gente usa equações estruturais, porque é como se a máquina ela olhasse, calculasse as relações de todas as variáveis com todas as variáveis. Então, estou sendo muito simplista, tá, Ana? Mas Maida, quando você escolhe essas estatísticas, esses programas diferentes estatísticos, você, quando correlaciona um com o outro, costuma dar uma diferença muito grande? Desculpa, eu não entendi a pergunta, Bia. Vamos lá, você usou método estatístico muito mais complexo, perfeito? O que a Ana está falando, que ela usou mais simples. Se você fizer uma comparação dessas duas formas de estatística, você normalmente encontra resultados significativamente diferentes ou o impacto não chega a esse ponto? Na verdade, é o seguinte, a abordagem estatística ou a ferramenta estatística, ela depende do modelo que você constrói e não ao contrário. De forma prática, eu estou falando que eu não posso utilizar regressão múltipla para o modelo que eu tinha na tese. Ok. Porque ele não é capaz de fazer os de correlação entre as variáveis, quando eu tenho muitas variáveis que se influenciam mutuamente. Ou seja, se você aplicasse o que ela aplicou, não validaria. Por quê? Porque vocês têm muito mais informação, muito mais dado, e no caso, o outro, ele é mais simplista, vamos dizer assim. O que eu estou falando é o seguinte, que lembra que eu falei que para você desenhar fazer uma cadeira melhor, você tem que pensar numa cadeira melhor? Você escolheu o melhor. O que é o pensar essa cadeira melhor? Para quem faz o cálculo ou para quem faz data science, o que é o correto? É primeiro ele desenhar o que ele está pesquisando. E ele precisa ver se o que ele está desenhando e pesquisando tem consistência na teoria. O que é o normal para a gente que está no mercado? Eu botei no questionário satisfação, CES, não sei o quê, eu vou lá e relaciono, faço todas as relações matemáticas possíveis. Isso, para quem pesquisa, ele fala o seguinte, eu posso incorrer num erro gigantesco, que a gente chama de correlação espúria. Por exemplo, eu posso chegar a coisas estatísticas que são absurdas, do tipo, toda vez que anoitece, ou toda vez que sobe a maré, aumenta o trânsito. Entendi. Não existe uma causalidade entre maré e trânsito. Mas, se você fizer isso, provavelmente você vai chegar à conclusão que aumentou a maré, aumenta o trânsito. Por quê?
geralmente a gente está falando dos horários de rush. Mas existe uma correlação entre maré e trânsito? Não, não existe causalidade, não existe uma teoria que embasa isso. Muito bom, Então, muito, tem que pensar no seu desenho. muito bom. Muito bom Posso fazer respondido. outra pergunta? Pode, eu não tenho mais, fazer... só mais 2 minutinhos aí, porque eu já Tá estou bom. passando do horário. Eu prometo que eu não pergunto mais. Não, você pode perguntar para ele depois disso, pega Tá o contato dele e pergunta. Já te adicionei no LinkedIn. Você usou R? Você usou Python? O que você usou para fazer? Eu usei R na tese, que é o modelo mais complexo, e usei... como que chama? Caramba, eu até esqueci o nome da... Deixa eu ver aqui. Os dois pesquisadores conversando de temas específicos, tá ótimo. Usei SPSS. Tá bom. Obrigada. Depois eu pergunto mais para vocês. Muito bom. Maeda, muito bom, muito bom. Gente, alguma última pergunta? Porque foi, nós gravamos, vocês podem, eu acho que vale a pena ouvir novamente, prestar atenção na correlação que ele fez, nas informações que ele trouxe, porque tem muita coisa que foi revelada e dita aí pelo nosso pesquisador. Então, Maeda, quero te agradecer muito, muito, muito obrigada. Agradeço mesmo. Provavelmente você vai trazer mais notícias. Você tem mais alguma coisa para comunicar que você queria falar ou já falou? Era sobre o curso? Na verdade... Era sobre o estudo? Não, do curso daí eu comento contigo quando ele estiver prontinho. Tá. Né? Mas o que eu estou fazendo nesse momento, né? Eu estou buscando conversar com alguns gestores de CX ou que estejam relacionados ao programa de CX, exatamente para o desenvolvimento desse indicador que a gente está falando, que chama CX Grade. Então, quem tiver interessado em falar sobre CX, falar sobre esse tipo de estudo, por favor, entre em contato comigo, né, pelo LinkedIn ou pela Bia, né, e vai ser um prazer conversar com vocês. Eu quero, como eu disse, eu sou um executivo que resolveu estudar um pouco. Muito bom. Se precisar também que faça alguma, né, junto ao IB, faça algum tipo de mediação aí que ajude, pode contar conosco, porque os nossos grupos de estudo, o que mais nós queremos trazer é troca, experiência, é conteúdo, é ciência, para realmente embasar tantas coisas que as empresas, os profissionais usam e às vezes nem sabem do que está falando. Então, acho que é esse o objetivo. Maeda, muito obrigada. Gente, obrigada por vocês participarem, terem curtido, depois vocês podem rever. E aí, aguarde mais e mais novidades aí, que nós estamos sempre trazendo conteúdo relevante para vocês. Então, Maeda, obrigada mesmo, obrigada. Ana, obrigada aí para todo mundo que participou. E vamos aí para nossa semana aí que continua. Maeda, muitos elogios, viu, Maeda? Obrigado, gente. Prazer. Gente, obrigada para todos aí. Um bom final de dia aí para todos que estão ainda todo mundo no trabalho. Muito obrigada.